Bexiga neurogênica. Que nome difícil, né? Mas vamos tentar deixar isso um pouquinho mais leve e um pouquinho mais fácil? Vem comigo! Pois é, bexiga neurogênica é o nome que a gente dá para bexiga que tem alguma malformação neurológica associada a ela. Ou então, alguma coisa que levou à alteração dos nervos. Porque o nervo meridiano, os nervos que irrigam a bexiga, eles nascem aqui na cabeça e eles descem por toda a coluna até chegar lá na região da bexiga como se fosse uma mão espalmada, uma cauda, que chama cauda equina, o termo médico. E ele irriga tanto a bexiga como o intestino. Então, se tiver alguma malformação nesse trajeto, a coluna que não se fechou, a coluna que prendeu o nervo, alguma coisa que esteja comprimindo a coluna, ou mesmo um trauma raquimedular, isso pode levar a alterações de funcionalidade da bexiga. Quando a gente diz em urologia pediátrica bexiga neurogênica, a maioria é por mielomeningocele. Mielomeningocele é uma malformação da coluna, em que os nervinhos da coluna são expostos durante a gestação inteira ao líquido amniótico, porque a coluna não se fechou de forma completa. Normalmente, a embriologia dá grande parte das respostas para a gente. Então, a coluna da criança deveria se fechar por volta do 32º dia de formação. E a bexiga, o que vai dar origem à bexiga, porque a bexiga vem de vários outros tecidos diferentes do tecido da coluna, se formaria por volta do 28º, 30º dia. Então, quando a bexiga está formada, a coluna deveria estar quase fechada. Se a coluna não se fechou, os nervos que irrigam a bexiga vão passar a gestação inteira sendo danificados, sendo alterados, sendo tocados pelo líquido amniótico. E sendo que nas crianças que não têm nenhuma malformação da coluna, isso não aconteceria. Por isso, uma coisa que a gente achou que fosse mudar o prognóstico da bexiga era a cirurgia intraútero. Mas olha que interessante, lembra que eu falei que a coluna termina de se formar por volta do 30º, 32º dia e que a bexiga se forma mais ou menos nesse tempo? Mas é no dia, em dias. E quando a gente faz a cirurgia intraútero para corrigir a mielomeningocele, isso acontece com 23, 24 semanas. Ou seja, é muito tempo de exposição. E, infelizmente, a bexiga mantém o seu padrão neurogênico. Mas por que a gente continua, então, fazendo a cirurgia intraútero? Existem vários outros benefícios e o principal é a correção do Arnold-Chiari. Que nome difícil! Se a coluna está aberta, o cérebro e toda a parte que o vem pode descer como se ele fosse chupado. E quando a gente fecha a coluna, a gente corrige essa malformação. Então, isso melhora o prognóstico neurológico e cognitivo da criança. Existem várias outras indicações, mas aqui a gente vai voltar a frisar na bexiga. E, infelizmente, a bexiga não muda o seu padrão neurológico. Quando a gente classifica a bexiga neurogênica, ela pode ter grosseiramente 4 classificações. É muito mais que isso, mas só para a gente se esclarecer. Eu vou chamar nomes que eu dei e aí eu vou dizer para vocês os nomes, os termos corretos. Eu digo da bexiga 100% incontinente. O que quer dizer? É aquela em que o esfíncter, quem é o esfíncter? É o músculozinho que segura a bexiga fechada, ele fica persistentemente aberto, ele não tem força de contração. Então a urina se forma e sai, se forma e sai, se forma e sai, e isso, em termos de risco ao rim, é baixo, porque não tem pressão. Um outro tipo de bexiga é aquela bexiga em que vaza o xixi como se fosse um vazar do ladrão da caixa d'água. Ou seja,
A bexiga vai enchendo, quando ela chega numa certa capacidade, vaza o excesso. Mas o que é ruim nisso? Porque a bexiga não se esvazia por completo. Água parada é mosquito da dengue, xixi parado é infecção. Ou pressão elevada. Se eu ficar o dia inteiro fazendo pressão assim na minha mão, ou seja, se a bexiga ficar o dia inteiro sob pressão, ela pode perder função dela. E ela perder a pouca ou quase nada de capacidade de contração que ela tem. Então, para esse tipo de bexiga que tem a dificuldade de esvaziamento, a gente precisa passar a sonda para esvaziar a bexiga. O outro tipo de bexiga é a bexiga que tem contrações involuntárias, e o nome é hiperatividade. Ou seja, conforme a bexiga vai enchendo, ela começa a ter contrações, e isso faz com que ou a urina saia ou a pressão volte para o rim. Essa pressão voltando para o rim é muito ruim. Imagina se eu ficar batendo o dia inteiro na minha mão, eu vou machucar a minha mão. Então, se o rim ficar recebendo pressão o tempo todo, ele pode vir a perder função. E às vezes a pressão é tão grande que a contração faz com que a urina volte. E eu tenho um refluxo de urina, o retorno da urina da bexiga para o rim, secundário. Secundário é uma pressão elevada na bexiga. Aqui eu preciso inibir essas contrações. E para isso existem medicações. Só que às vezes, inibindo essas contrações, eu faço com que a bexiga perca a capacidade de contrair. E às vezes eu preciso entrar com medicação e a sondagem, o cateterismo intermitente. E tem uma outra bexiga, essa talvez é a que traga maior risco de perda de função renal para a criança, que é a bexiga que eu chamo de confusa, e o nome médico é dissinérgica. Ou seja, como funciona uma bexiga normal, não neurologicamente afetada. Eu tenho a bexiga e o esfíncter. Na hora de fazer xixi, a bexiga contrai e o esfíncter relaxa. O que acontece na bexiga dissinérgica? Está na hora de fazer xixi, a bexiga contrai, o esfíncter contrai. Então há uma força contrária. Ou seja, há dois mecanismos de pressão. E isso faz com que a pressão na bexiga seja muito grande e ela vai ser transmitida ao trato urinário superior, que vai apanhar o tempo todo. E isso pode me levar à rápida perda da função renal, além de infecções de urina de repetição, refluxo secundário e, de novo, perda da função renal. Quando isso acontece, a gente precisa vencer o mecanismo. A gente usa o cateterismo e, se existir uma contração involuntária, a gente também entra com medicação. Ou seja, eu não sei qual é a criança com espinha bífida, com mielomeningocele, que leve a necessidade de cateterismo, de medicação. Mas a gente tem que assumir que todas as crianças com mielomeningocele, com espinha bífida, têm uma bexiga neurogênica. Como eu investigo a criança com bexiga neurogênica ou suspeita de bexiga neurogênica, seja pós-trauma, pós-infecção, qualquer alteração do sistema nervoso central? A gente vai, assim que a criança nascer ou assim que começarem os sintomas, a gente vai classificar essa bexiga. Como? Ultrassom do aparelho urinário. O ultrassom vai me dizer se essa criança tem assimetria dos rins, se tem dilatação, a espessura da bexiga, a característica da bexiga. A gente pode lançar mão ainda, deve lançar mão ainda de um estudo complementar, que é a uretrocistografia miccional, que ela vai me dizer que se a bexiga tem um aspecto bonitinho, se ela enche de forma simétrica, se ela já tem alterações de divertículo, que são áreas de entremeamentos, áreas de tortuosidade da bexiga, e se já há um refluxo de urina por conta de uma alteração da pressão da bexiga. Devo também classificar de forma dinâmica a bexiga, e isso eu faço um estudo urodinâmico. O estudo urodinâmico vai me dizer qual é o tipo de bexiga que ela tem. Se é uma bexiga hipocontrátil, se é uma bexiga com hiperatividade, se eu tenho sinais de bexiga dissinérgica ou uma bexiga sem a capacidade de enchimento, sem contração,
ou então com esfíncter que não funciona. E dá para juntar o urodinâmico com o exame da uretrocisto. E esse é o nosso padrão ouro, que é o vídeo urodinâmico. Mas se não tiver na sua região, não se preocupa. Um estudo urodinâmico bem feito e uma uretrocisto bem feita, somados, te trazem a resposta que a gente precisa ter. E a gente também faz uma cintilografia renal estática, ou DMSA, para saber se a formação do rim lá durante a gravidez já se deu de forma assimétrica. Isso não sou eu quem faz, isso a gente tem como padrão dos guidelines de investigação da bexiga neurogênica. E dependendo da evolução da criança, a gente pode ter que repetir esses exames. Com certeza o exame de ultrassom vai ser padrão de manutenção. O estudo urodinâmico depende da evolução e se a pessoa é realmente protocolar. Tem pessoas que falam, não, só vou repetir o estudo urodinâmico se precisar. Tem gente que faz anual. Tudo depende do seu segmento, da sua proximidade com o médico que o acompanha, mas é importante pegar as pequenas alterações do exame de ultrassom para que a gente veja a necessidade de antecipar a realização de qualquer um, da uretrocisto ou do estudo urodinâmico. Bexiga neurogênica é um conteúdo extremamente extenso. É um conteúdo difícil de compreensão, mas eu gostaria de deixar como mensagem principal aqui. Uma vez que a gente tem uma criança com espinha bífida, com alteração neurológica ou trauma raquimedular ou qualquer inflamação, infecção que levou à alteração da funcionalidade da bexiga, essa criança tem que ser seguida de muito, muito, muito perto. Nosso objetivo maior é manter e proteger a função dos rins, manter a criança socialmente seca. E se para isso a gente precisar lançar a mão do cateterismo, da passagem das sondas, a gente vai fazer. A gente quer proteger o rim da criança. Eu sei que é difícil assumir que a criança vai precisar de sondas ou ficar dependente, mas entenda, é uma passagem de sonda em que passa a sonda e joga fora e isso vai virar rotina. Se a criança já cresceu dessa forma, sem preconceitos, entendendo que é esse o corpinho dela, a criança cresce bem. Agora, quando a gente já tem esse preconceito com a gente, às vezes a gente prejudica a criança. Então, passar a sonda pode ser um choque no começo, mas saiba que isso é extremamente importante para o futuro e para a proteção da criança. Ninguém é normal. Todo mundo usa uma muleta. A gente não sai de casa às vezes sem óculos, não sai de casa sem o remédio da pressão, não sai de casa sem uma muleta. Quem precisa passar a sonda não sai de casa sem a sonda. Então, faça da necessidade da sonda um aliado, com a intenção de proteger o trato urinário superior. Essa criança vai crescer. Essa criança precisa de autonomia e de reforço. E a gente está aqui para ajudar. Então, teve uma suspeita de mielomeningocele, teve um diagnóstico, passou por cirurgia, tem alteração neurológica, teve trauma raquimedular quando é mais velho, caiu do cavalo, caiu da escada, caiu e a bexiga não está funcionando, procura ajuda. Tem um urologista bem pertinho de você, porque qualquer alteração, quando ela é antecipada em diagnóstico, previne perda da função do rim e a gente está aqui para isso. Destrua seus preconceitos pedindo ajuda. E a gente está aqui para ajudar. Lembre-se que isso aqui é só um resumo. Nada, nada, nada substitui a consulta médica. A gente está aqui para ajudar. A gente está aqui para fortalecer. E se precisar, é só pedir ajuda. Gostou do conteúdo? Dá um like, manda suas perguntas, compartilha as suas dúvidas e deixa a gente te ajudar com as suas angústias. A gente se vê.